Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre avaliação de tecnologias em saúde, que é um tema que principalmente aqueles profissionais da engenharia clínica que desenvolvem um gosto pela investigação científica deve conhecer. A gente que trabalha com tecnologias em saúde, em particular equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de infraestrutura, a gente tem que conhecer termos que são utilizados em ciências médicas, que é a área que a gente escolheu trabalhar. Embora a gente seja da área de ciências exatas, a gente atua num cenário, num mercado, né, onde as ciências médicas é que mandam, né? Então eu queria apresentar para vocês esse livro, Evaluações de Tecnologias em Saúde. Foi um livro escrito em 1991, publicado pela OPAS, na Organização Pan-Americana da Saúde, pelo Rony Panerai, que é oriundo do programa de engenharia biomédica da COP, né, que é o mais antigo do Brasil, e pelo Jorge Penamor, do programa de desenvolvimento de políticas de saúde. Então a definição aqui tem uma definição, até antes de falar da definição, quando a gente pergunta para as pessoas assim de mais desavisadas, né, para dar um exemplo do que é tecnologia ou tecnologia em saúde, em geral as pessoas fazem menção a um hardware, né, um computador, um software, o celular, mas se esquecem de que a definição de tecnologias em saúde é uma definição mais ampla. Até eu vou ler aqui a definição que está na RDC 02 de 2010, né, aquela que estabelece a necessidade dos estabelecimentos terem o gerenciamento das tecnologias em saúde. Aliás, ela vai ser revogada no dia 1º de julho, onde entra a RDC 509. Eu confesso que eu não avaliei ela com cuidado, mas essa definição ainda permanece, né? Tecnologias em saúde, conjunto de equipamentos, de medicamentos, de insumos e procedimentos utilizados na prestação de serviços de saúde, bem como das técnicas de infraestrutura desses serviços e de sua organização. Então, o conceito de tecnologias em saúde é um conceito mais amplo que vai além dos equipamentos. Isso é importante ter em mente quem está iniciando na área, não esquecer dessa definição, é uma coisa ampla, né? Então aqui tem várias definições, e uma delas aqui do Coates, né, diz o seguinte, que é uma classe de estudos políticos realizados para examinar as consequências sociais, né, de maneira mais ampla da introdução de uma tecnologia nova ou da ampliação ou extensão de uma tecnologia existente. Esse livro aqui você encontra ele na internet, é só dar um Google aqui, Evaluações de Tecnologias em Saúde, imperdível de maneira geral, e principalmente para aqueles colegas que querem trabalhar ou que trabalham nos serviços públicos de saúde. E acontece o seguinte, existem metodologias para a gente avaliar uma tecnologia em saúde antes de botar no mercado. Muitas pessoas acreditam que é só fazer um equipamento, botar na prateleira e começar a vender, mas não é. Eu preciso de determinar com bastante clareza qual que é o benefício que aquilo vai trazer para o paciente e também, né, quais são os problemas. E para isso existem diretrizes metodológicas. Aqui eu tenho 3 livros de uma coleção que foi feita pelo Ministério da Saúde. Isso aqui eu fiz um curso, né, foi 32 horas cada um desses livrinhos com a doutora Evelinda Trindade, lá na Escola de Educação Permanente da USP. Muito interessante, nós precisamos de pareceristas, né? O Brasil precisa de pessoas preparadas para elaborar, né, e emitir um parecer técnico-científico, um PTC, né, um parecer técnico-científico. Então, o primeiro deles é diretrizes metodológicas, elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, né? Ensaio clínico randomizado é mais ou menos assim, você distribui aquela tecnologia de maneira randomizada, pode ser cegada, né? Ou seja, a pessoa que está administrando o medicamento ou aplicando uma tecnologia, por exemplo, ela não sabe se aquela tecnologia é a verdadeira ou se é uma tecnologia fake, vamos dizer assim, para eu comparar, né? O que não age com o que age, eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. Então, nessas diretrizes metodológicas, tem aqui 4 pontos que a gente deve considerar, né, como etapas fundamentais, por exemplo, de uma revisão sistemática, que é uma ferramenta que você usa para elaborar um parecer técnico-científico. Por isso que é importante ler essas coisas, sabe? Entender o que é meta-análise,
o que é um estudo randomizado, entender, enfim, o que é uma revisão sistemática. Então, são 4 questões importantes que estruturam, né, que permite eu estruturar a minha revisão sistemática, por exemplo. Então, eu tenho que definir a população. Especifica qual será a população incluída nos estudos, bem como sua situação clínica. Assim, por exemplo, para uma mesma população de diabéticos, pode-se restringir a população para especificamente pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 ou ambos. Então, a população tem que estar claramente definida para eu poder fazer um estudo, né? Segundo, a intervenção, quer dizer, qual a intervenção que vai ser realizada. Então, define-se qual será a intervenção a ser investigada. Então, imagine que você pode usar, por exemplo, está estudando, como eu tenho interesse em estudar ultravioleta, eu vou, como intervenção, eu vou escolher a aplicação do ultravioleta sobre uma dada população, uma dada doença, que eu tenho que definir claramente qual é a população antes, a intervenção e também o controle. Para cada intervenção, deve-se estabelecer um comparador ou controle definido. Vocês ouvem falar do placebo, né? Então, eu aplico a medicação que eu quero estudar e aplico um placebo para eu poder fazer uma comparação. Por exemplo, no meu caso de ultravioleta, eu posso utilizar uma lâmpada azul, que está no comprimento de onda do violeta, por exemplo, e uma lâmpada no comprimento de onda do ultravioleta. Então, quem está aplicando não vai saber, quem está usando não vai saber qual é a fonte de luz, o que é UVC e o que é ultravioleta em outro comprimento de onda que não interessa no estudo. Então, eu posso fazer uma comparação para eu medir os resultados. E o desfecho, né, que é esperado, quais serão o desfecho investigado. Então, eu vou comparar lá no final da conta qual que é o desfecho, se melhorou o paciente com a aplicação do UVC versus aquela lâmpada que imita o UVC, mas não é verdadeira. Então, está nesse livro aqui, eu recomendo vocês buscarem, aqueles que tiverem interesse, ou até verem lá na Escola de Educação Permanente, se esses cursos estão sendo oferecidos, e é muito desejável ter profissionais da engenharia clínica lá. Aliás, eu encontrei poucos profissionais de engenharia clínica, encontrei tecnólogos em sistema biomédico e estão investindo nesse tipo de conhecimento e nesse tipo de trabalho, que é muito útil em secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, Anvisa, enfim, Ministério da Saúde. E eu tenho aqui um outro desses livros, né? Elaboração de pareceres técnicos científicos, ou seja, como é que você elabora o parecer técnico científico, está bem detalhadinho aqui. Você pode estudar, né, fazer contato com a turma aqui e conhecer. Então, esse aqui, especificamente para elaboração, a metodologia, como é que você elabora um parecer técnico-científico. E esse aqui, que é muito interessante, diretrizes metodológicas, elaboração de estudos para avaliação de equipamentos médico-assistenciais. Ora, se o equipamento médico-assistencial é uma tecnologia em saúde, você também deve, né, emitir um parecer técnico-científico, né, trabalhar naquele pico, né, população, intervenção, controle e o odd outcome, ou de desfecho, né, mas aqui ele traz um quadro comparativo, mostrando para nós as diferenças, né, as principais diferenças entre você fazer um parecer técnico-científico sobre medicamento e sobre equipamento. Então, no medicamento, por exemplo, você estuda clinicamente os casos, né? Estuda ali as questões clínicas envolvidas na doença ou naquilo que se quer estudar. E já no equipamento médico-assistencial, você faz estudo de bancada. Você mede, simula, mede, vê repetibilidade, reprodutibilidade, vê uma série de coisas na bancada e, no outro caso, você vê lá no paciente, diretamente com o paciente. No medicamento, quando você faz a formulação do medicamento, ela é estável, ela não muda, você consegue repetir você na fábrica está tudo ajustadinho, aquele medicamento sempre vai sair da mesma forma. Já os equipamentos, vocês sabem, né, tem modelos, né, você tem um modelo no ano, no outro ano muda, igual o carro, vai mudando, vai evoluindo, então o equipamento ele sofre mudanças e melhorias constantes e iterativas. Então
já começa a ter diferença aí de como que eu vou elaborar meu parecer técnico-científico, né? Vamos dizer, o medicamento, ele é consumido no uso. Durante o uso é que você consome medicamento. E os equipamentos a gente pode estudar também depois da comercialização. Muita coisa que pode funcionar maravilhosamente em condição ideal de uso, né? Lá na bancada, quando você vai para o campo, acontece outras coisas. Então, no equipamento tem essa diferença, essa problemática, né? No medicamento, ele permite o uso do placebo. No caso do equipamento, na maioria dos casos, não se permite o uso do placebo ou técnica que simule o placebo. Por exemplo, você está estudando um raio-x, não dá para você, como é que você vai fazer um placebo, né? Porque você precisa da imagem ali. Agora, nesse caso que eu falei, por exemplo, uma terapia por luz, né? A gente sabe que a luz tem vários comprimentos de onda, você está estudando num comprimento de onda de interesse, você pode usar como placebo, por exemplo, um outro comprimento de onda, a pessoa vai ver aquela luz, não vai conseguir distinguir uma da outra só que uma é aquele comprimento de onda que você quer estudar o benefício e no outro não. Enfim, interação medicamentosa, né? No caso de medicamento. O que é isso, interação medicamentosa? Às vezes, né, um medicamento, quando associado com outro, tomado, você toma o medicamento junto, ele causa uma reação adversa que prejudica o paciente. Então, toda essa questão de interação medicamentosa é feita no caso do paciente e já no caso do equipamento, o que a gente vai avaliar, por exemplo, é a possibilidade de funcionamento, de mau funcionamento. Então, esse livro aqui é muito interessante para nós, da área de engenharia clínica, que curtimos isso, e eu queria mostrar aqui que tem vou colocar aqui do lado aqui uma foto, que é a foto do ciclo de vida de uma tecnologia, que está nesse livro aqui, tá? E ela tem um erro conceitual, que é o seguinte, aqui no gráfico ele coloca a incorporação da tecnologia. Quando que acontece a incorporação de uma tecnologia? Quando alguém remunera por essa tecnologia. A gente pode dizer que ela está em processo de incorporação. Mas a incorporação ela acontece depois do desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela etapa onde eu gasto, vamos dizer, se eu estou com um pensamento de indústria, eu gasto dinheiro, né, fazendo pesquisa básica e aplicada, teste de protótipo, e depois da incorporação é onde acontece a utilização no mercado e é onde eu recupero esse dinheiro investido. Então, se você olhar esse outro gráfico que está aqui, né, eu vou colocar ele aqui do lado, você vai ver que a incorporação, tecnicamente, ela tem que estar depois do desenvolvimento. Esse livro aqui eu vou já anunciar, eu tenho aqui uma cópia já está reservada para um colega, eu tenho mais 2 cópias, Medical Technology Management, que foi publicado pelos meus professores aqui, Yadin David, né, e o Thomas M. Judd, foi publicado em 1991, uma série da Space Labs, que é uma fabricante de equipamento, eles fizeram uma série, né, como é que chama essa série aqui mesmo? Chama Space Labs Medical Biophysical Measurement Book Series for Biomedical and Clinical Professionals. Eu não tenho todos os volumes, gostaria muito de ter. Tem esse aqui, por exemplo, sobre redes, tem um outro de ECG que eu emprestei, não me lembro para alguém, mas a gente acaba perdendo um livro ou outro quando a gente empresta. Mas eu vou pedir para você mandar um e-mail para escola@engenhariaclinica.com. Eu vou esperar chegar uma quantidade lá de pessoas, e depois eu vou fazer um sorteio, vou bolar um jeito de fazer um sorteio aqui ao vivo, ao vivo não, mas pode ser até ao vivo, um sorteio para mostrar aí quem que vai ganhar esse livro aí, que o preço dele de prateleira aqui é $27. Né? O preço de prateleira desse livro aqui seria $27, então já fica aí um ganho para quem segue o canal, para quem tem interesse em estudar e avançar nas questões de engenharia clínica. Mas aqui, o mais importante mesmo, primeiro passo é esse livro. Ele está escrito em espanhol, mas a gente tem uma certa facilidade, tem palavras que são diferentes, o espanhol é muito parecido com o português e vale a pena conhecer um pouco mais sobre avaliação de tecnologias em saúde para a gente não ficar perdido, né, nessas coisas que estão em discussão agora, vacina,
enfim, esses medicamentos aí, que passam por uma questão de avaliação tecnológica, como fala em meta-análise, estudo randomizado, placebo, o que é isso? Né? Nós precisamos, não podemos ficar por fora. A gente que trabalha nessa área de engenharia clínica, que está todo dia aí pensando em saúde, pensando no hospital, pensando em tecnologia em saúde, a gente tem que entender que a coisa tem que ser estruturada. Né? Isso acontece há muitos anos. A avaliação de tecnologia em saúde começou muito tempo atrás, né? Por exemplo, quais são as consequências sociais do uso do jato, né? Avião a jato? Então, quando se começa a perguntar essas coisas, estudar, foi desenvolvido um processo sistemático, reproduzível. Por que tem que ser sistemático e reproduzível? Porque eu posso seguir essa metodologia, eu posso fazer um projeto com essa metodologia e o meu colega lá no outro estado, no outro hospital, segue a mesma metodologia, ele deve chegar no mesmo resultado. Então, ciência a gente faz com método. É importante que o método seja claro. Não adianta você ler a introdução do artigo e lá ver a conclusão se você não estudar a metodologia. Então, toda essa discussão que nós estamos passando no país, por essa questão de vacina ou não, tem muito atraso nisso, né? A gente precisa de entender essas coisas. Existe aqui estudos sérios, tem um processo de trabalho. Eu não posso liberar qualquer coisa para a população utilizar para cuidar de si, sem que eu tenha a eficácia comprovada, né? O que é eficácia? De novo, já tem um vídeo que a gente fala sobre isso, mas eficácia é a medida do benefício em condição ideal de uso. Então, eu faço todo um conjunto de estudos em condição ideal de uso e meço a eficácia. Quando eu jogo esse medicamento, esse equipamento no mercado, a gente tem a condição real de uso, que a gente chama de efetividade. Então, uma droga, um equipamento que é 100% eficaz ou 90% eficaz, ele, quando vai para a condição real de uso, ele passa a ser efetivo. Então, em geral, tem uma perda de eficácia. Então, por exemplo, o médico prescreveu a dose errada para aquele paciente. Tinha que ser uma dose um pouquinho maior ou um pouquinho menor, então tem uma perda de eficácia. O paciente deveria tomar o medicamento de 8 em 8 horas. Ele toma de 10 em 10 horas, toma no horário errado, por exemplo, ou na quantidade errada. Então tem vários fatores que tornam uma tecnologia que é eficaz, tornam ela efetiva. Então é importante ter vocabulário. Quando a pessoa fala eficácia, é eficácia. Quando a pessoa fala efetividade, é efetividade. Eu, por exemplo, costumo dizer que eficiência tecnológica envolve custo. Então, se eu tenho duas tecnologias, dois medicamentos, que são igualmente eficazes, lá na condição ideal está tudo perfeito, em condição real tem a mesma perda de eficácia, eu posso dizer que o mais barato é o mais eficiente, que é o caso, por exemplo, do genérico. Então, por exemplo, eu tomo medicamento porque eu removi a minha tireoide, eu tenho que tomar um hormônio que é produzido pela tireoide que eu parei de produzir. Então eu tenho lá o original, né, que é o do fabricante original, e eu tenho o genérico. E, em geral, o genérico é muito mais barato. Então eu posso dizer que aquele medicamento genérico, que tem a mesma eficácia, a mesma efetividade, ele é mais barato. Tá? Então eu queria reforçar evaluações e tecnologias em saúde, engenheiro clínico, profissionais de engenharia clínica, tem que conhecer essas coisas, saber falar, e disseminar, ensinar, faz parte da nossa profissão, ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham acesso, que as pessoas pensem corretamente e não saiam por aí falando as coisas, desinformando, né? Nós precisamos de uma população super informada e não desinformada sobre o que funciona e o que não funciona. Então é isso aí que eu queria falar por hoje. Se você está gostando do canal, se você gosta do conteúdo, sugira um outro conteúdo para a gente fazer. Compartilhe esse vídeo com os colegas, para um profissional da assistência, para um profissional da área da saúde, que tudo isso ajuda a aumentar bastante a relevância dos temas engenharia biomédica, engenharia clínica, tecnologia em sistemas biomédicos, técnicos em equipamentos biomédicos. As pessoas no país precisam saber que a gente existe, que a gente trabalha todos os dias, tem gente como a gente trabalhando nos hospitais. E a gente precisa valorizar e ser reconhecido para que a nossa profissão se torne cada vez mais e mais conhecida, mais forte e mais consolidada. Para finalizar, não esqueça, escola@engenhariaclinica.com, nós vamos fazer um sorteio desse livro aqui, Medical Technology Management, que foi escrito pelo Yadin David e pelo Tom Judge.
Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!